Vamos então falar dessa eliminação do Corinthians. Praticamente uma eliminação, né? Até porque eu acredito, mas é só porque é o Corinthians, mas sendo realista, não muito, pra falar a real. Só pra falar sobre o jogo, antes de falar sobre o jogo, eu tenho que deixar claro o seguinte. Eu não sou, no momento eu não sou contra a demissão do Ramon. Por quê? Porque o Ramon, ele erra, assim como todos os técnicos. Só que eu não acho que os erros dele, tipo assim, tem que explicar bem, né? Porque vai muita gente discordar de mim, tá tudo certo. Eu ainda não sou a favor da demissão dele. Eu serei a favor se ele cair no Paulista, pro Santos agora nesse domingo. Tô gravando esse vídeo quinta-feira, dia 6. É o seguinte, eu não acho que os erros dele anulam tudo de positivo que ele fez. Eu acho que com o que ele nos deu e com o que ele tem a oferecer, eu acho que o Corinthians ainda consegue buscar um título, pelo menos um paulista. É isso. Mas você tem direito de discordar se você quiser, se achar ele um bagre de técnico, tá tudo certo. Não te condeno, eu acho completamente compreensível. Só que, vamos lá, falar sobre o jogo rapidinho, porque era muito óbvio o que aconteceu, cara. Pra quem viu a escalação e as escolhas que o Ramon tomou, era óbvio que isso ia acontecer. A estratégia que o Ramon tomou, eu ainda concordo. O problema do Ramon nesse jogo não foi que ele errou na estratégia. Eu acho que na real é que ele fez o certo. O problema do Ramon foi que ele parecia não conhecer os próprios jogadores do elenco, o que é bem estranho, porque foi ele que montou esse elenco. Esse é o problema. O que aconteceu, na minha visão, foi basicamente o seguinte. O time toma gol todo jogo. O Ramon pensou o seguinte, o meu time toma gol todo jogo. Eu tô no mata-mata de Libertadores e eu preciso segurar o jogo até porque eu decido em casa. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar 3 zagueiros. Concordo com isso? Concordo. O time toma gol todo jogo, ele precisa mudar. Se ele não muda, você aí que é histérico, estaria criticando o Ramon. Dizendo, nossa, o Ramon não muda, o time toma gol todo jogo, ele não muda a linha de defesa. Ele mudou. O que aconteceu? Num primeiro momento deu certo. Ele fez uma linha de 3, só que... vamos lá, 2 erros capitais que o Ramon fez. Primeiro erro. Ele, ao fazer uma linha de 3 zagueiros, ele não pode, em hipótese alguma, tirar o André Ramalho dessa linha. Ah, mas o André Ramalho tá mal e erra todo o jogo. O André Ramalho tá errando justamente pelo Ramon sempre colocar ele numa linha de 2 zagueiros, e não de 3. O André Ramalho, para quem acompanhou no ano passado, sabe que ele funciona muito melhor estando no meio dos 2 outros zagueiros. Normalmente, Félix e Gustavo Henrique. Às vezes o Kaká. Agora o Tchoca entrou, que é um bom zagueiro, eu acho. Beleza, mas o André Ramalho tem que estar no meio. Foi ali que foi o auge dele no Corinthians. O Ramon entra com 3 zagueiros, mas não com o André Ramalho. Ele entra com Tchoca, Félix e Gustavo Henrique. Adivinha? Tchoca, 21 anos de idade, num mata-mata de Libertadores fora de casa. O que aconteceu? Ele cometeu o pênalti. E até ali o Corinthians ia bem. A estratégia do Ramon era se defender. Se defender e ir no contra-ataque. Defensivamente estava dando certo. O Corinthians não estava sofrendo tanto. O problema é o quê? Que ele botou um moleque, que não dá para crucificar, mas acabou comprometendo, tomando um gol num pênalti infantil. E agora, para mim, o outro erro do Ramon. Quando você faz uma linha de 3 zagueiros, os seus 2 alas precisam ser não só combativos, mas apoiarem muito mais do que como se eles estivessem numa linha de 2 zagueiros. O Ramon, em vez de usar o Bidu para isso, que é um lateral muito mais ofensivo, que apoia muito mais, ele colocou o Hugo. E o Hugo, todo mundo sabe que é um lateral fraco. É um lateral ofensivamente fraco. Ele não apoia. Ou seja, o Corinthians
além de estar com uma linha de 3 inadequada, com jogadores inadequados, o seu escape de velocidade também era inadequado. Por que era inadequado? Porque uma das laterais era com o Hugo, e o Hugo não tem sistema de escape, ele não tem apoio ofensivo nenhum para isso. O único que a gente poderia falar seria o Mateuzinho, que fez uma partida horrorosa, fez uma partida péssima. E como se não fosse o bastante, não satisfeito com isso, o meio-campo que o Ramon montou foi péssimo também. O ideal era você montar uma linha de 3 para morder. Óbvio que é fácil falar agora, mas se você for parar pra pensar, era algo óbvio. Você tem que fechar o time, beleza. Então coloca a linha de 3, quando é Ramalho no meio. No meio campo, o ideal era fechar também. Era botar 2 zagueiros mordedor. Ah, não tem Ranieri, não tem José Martins. Beleza, ele usou o Alex Santana. Mesmo que fosse o Carrilho ficou na reserva. Que não marca tanto, mas marca mais do que o Bidon. Na frente era Bidon e Garro. É um meio campo ultra leve. Você não tem marcação nenhuma ali. Tanto que o Corinthians não tinha nenhum escape, pelo que eu já falei dos laterais, dos alas. E além disso, o meio-campo não ganhava nada. Então o que aconteceu? O Barcelona amassou o Corinthians desde o início. Estava se defendendo bem, mas acabou sofrendo pênalti e foi com 1-0 para o intervalo. O Ramon olha isso, o que ele fala? Eu não posso ficar com 3 zagueiros. Ele tá certo? Tá certo. Você tá perdendo de 1-0. Se ele fosse retranqueiro, ele manteria os 3 zagueiros. E aí sim tentaria levar 1-0 ou achar um golzinho para decidir no próximo jogo. Mas ele não é retranqueiro. O que ele fez? Ele tirou ele fez 2 alterações, né? Ele tirou 2 zagueiros, colocou o Carrilho e colocou o André Ramalho. Só que ele tirou 2 zagueiros para colocar um meio-campista e um outro zagueiro. Então o que ele fez? Ele mexeu no esquema. Agora não são mais 3 zagueiros, são 2 zagueiros. Ah, ele colocou o André Ramalho, mas numa linha com 2 zagueiros. E se ele conhecesse os atletas do elenco dele, ele saberia que o André Ramalho não funciona com 2 zagueiros, ele funciona com 3 zagueiros. Esse foi o problema. Porque a partir dali, antes disso, o Corinthians estava bem defensivamente, como eu já falei. Estava ganhando todas no alto, estava, certinho. Ele botou o André Ramalho numa linha de 2, o que aconteceu? O Corinthians, toda a bola aérea começou a sofrer. Como é todo jogo que o Ramon deixa uma linha de 2 com o André Ramalho. É bizarro pensar nisso. Colocou a linha de 2, começou a sofrer defensivamente em bolas aéreas, em qualquer lance na real. Como que foi o segundo gol dos caras? Bola aérea, mas foi anulado. Beleza, anulou ali impedimento, top. Voltou, toma um gol assim em que o Hugo não marca. Depois, né? O segundo que valeu deles. O Hugo não marca, o cara na lateral esquerda. Ele recebe, passa como se fosse uma criança. Como se estivesse jogando como uma criança, né? Cruza, e aí o atacante dos caras faz o gol de cabeça, antecipando quem? André Ramalho. Era óbvio ou não era? Entende? Esse foi o erro do Ramon. A estratégia dele, eu até aprovo. O problema foi a escolha pelos jogadores. A partir do segundo gol, o Corinthians já é um catado. Tomou o terceiro assim de forma lamentável. Parecia uma pelada. E depois do terceiro gol, o Corinthians ainda tenta alguma coisa e não dá. Mas percebam que eu nem falei do ataque. O ataque do Corinthians hoje foi nulo, exatamente porque os laterais ou alas não dão apoio nenhum. O meio-campo do Corinthians não ganhou nada, exatamente pelas escolhas do Ramon. E aí o ataque, mesmo que tenha Garro, Memphis e Yuri, cara, eu não consigo criticar nenhum dos 3, pra falar a real. O Garro, na real, foi bem mal. O Garro teve uma chance que ele podia deixar no Yuri. O Memphis acabou perdendo um gol também, mas a bola praticamente não chega nos caras da frente. Praticamente não chegou. O Corinthians não foi capaz, exatamente pelas escolhas do Ramon, nos caras de trás. Foi por isso. O que eu acho agora? Que o Corinthians provavelmente está eliminado e que a gente chega na mesma conclusão que todo mundo chega quando se trata de Corinthians na Libertadores, que é um filme de terror, e que o Corinthians não sabe jogar essa competição. O Corinthians não sabe jogar Libertadores. Tinha que ser um elenco mordedor, tinha que ser um elenco cascudo, de um técnico argentino que não consegue. Se fosse contra o mesmo time no Paulista, os caras ganhavam o jogo.
Ou empatava e levava 0-0 para casa, 1-1, né? Já que toma gol todo jogo. E aí? O que eu acho do Ramon? Eu acho um bom técnico, não acho que é esse técnico horrível que todo mundo fala. Ainda não sou contra a demissão, mas serei se ele cair no domingo pros peixes. Pros peixes não, né? Pra sardinha. Porque é inadmissível cair para eles, jogando em casa ainda. E é nesse jogo que vai ter que dar a resposta, né? Porque acabou de tomar 3. Tem que dar a resposta no jogo único contra o Santos. Para quem sabe, na próxima semana, tentar aí um milagre. Que eu torço muito para acontecer, mas em Libertadores eu tenho que admitir que eu sou muito negativo em relação ao Corinthians. Mas é o Corinthians, né? O Corinthians é essa coisa de louco. Espero que dê tudo certo e diz aí se você concorda comigo. Beleza? Tamo junto e vai Corinthians, senhores.